Bitcoin. Tá todo mundo falando sobre Bitcoin nesses últimos dias, principalmente sobre o termo Bitcoin ETF, ou Bitcoin ETF, que é algo que muda completamente a dinâmica do investimento nesse tipo de ativo, e que tem algumas coisas bem interessantes. Fora isso, daqui 113 dias vai acontecer o Bitcoin Halving, que é quando o software da Bitcoin vai reduzir a emissão de moeda pela metade. E assim, pode ser que tu assista os meus vídeos e não ligue muito para esse mundo de criptomoedas e de Bitcoin, mas eu acredito que você devia se importar com isso um pouco, para pelo menos entender o que vai acontecer daqui a alguns meses. E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é só os devaneios de uma pessoa na internet, então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, então surgiram aí diversas notícias nesses últimos dias falando sobre o ETF. O ETF Spot de Bitcoin, que foi aprovado nos Estados Unidos aí no dia 10 de janeiro. Mas afinal, o que é um ETF? Bom, basicamente ETF significa Exchange Traded Fund, e é um produto financeiro que permite a negociação de commodities ou de outros ativos em bolsas de valores. Então até então, por exemplo, nos Estados Unidos, você só poderia comprar Bitcoin de corretoras, como a Coinbase, por exemplo. Ou no caso aqui do Brasil, você compra do mercado Bitcoin ou do Foxbit, por exemplo. Só que não era possível você comprar Bitcoin em uma bolsa de valores. A Comissão de Valores Mobiliários americana não permitia isso. E foi isso que eles aprovaram aí na última semana. Então, basicamente agora existem produtos financeiros como iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, que é uma empresa gigantesca de investimentos nos Estados Unidos e que controla cerca de 9 trilhões de dólares. E esse daqui, esse ETF da BlackRock, que é um dos ETFs que foram aprovados, isso vai permitir que fundos de investimentos possam investir em Bitcoin, algo que eles não podiam fazer por questões legais. Eles não podiam simplesmente ir na Coinbase e comprar Bitcoin. Então, em resumo, um monte de fundo de investimento trilionário que não podia comprar Bitcoin por questões legais, agora vai poder fazer isso. Mas vale lembrar que essas Bitcoins compradas através de um Bitcoin ETF não podem ser sacadas. Elas ficam sob o controle da empresa que emitiu esse ETF. No caso, a BlackRock, por exemplo. O que faz com que um ETF seja conveniente para quem não quer lidar com carteiras, mas ao mesmo tempo faz com que uma das características mais interessantes da Bitcoin, que é a autocustódia dos ativos, não seja utilizada, podemos dizer assim. Porque vão ser os donos desses ETFs que vão controlar as Bitcoins. E assim, tem um monte de gente acompanhando aí o lançamento desses ETFs. Aqui, por exemplo, tem esse tweet mostrando aí que nos primeiros dias ocorreu um volume aí de quase 8 bilhões de dólares nos diversos ETFs que foram aprovados. Então, definitivamente, logo nos primeiros dias ali que o negócio lançou, já teve um grande interesse por parte dos investidores. Só que apesar disso, o preço do Bitcoin caiu. Quando o negócio foi aprovado, teve todo um hype ali que fez o preço da Bitcoin ir até os 49 mil dólares. Mas logo em seguida, devolveu tudo. E agora tá em cerca ali de 42 mil dólares e 600. Bom, mas tem muita gente dizendo que o motivo dessa queda aqui tem a ver com um desses ETFs em particular, que é o ETF da Grayscale chamado de GBTC. E que é o que está tendo o maior volume de negociações. Porque diferente dos outros ETFs aqui dessa lista que foram lançados agora, o GBTC da Grayscale já existia, só que ele não era de fato um ETF. Legalmente ele era outra coisa, e os investidores que tinham colocado dinheiro nesse GBTC estavam com o dinheiro congelado ali, eles não podiam tirar o dinheiro dali. E esse seria um dos motivos do impacto negativo no preço, de um monte de investidor saindo aí desse GBTC, por terem ficado por tanto tempo com o dinheiro preso no negócio. Então eles estão meio que realizando lucro. Então o preço do Bitcoin pode ser afetado aí no longo prazo devido a esses novos produtos financeiros que abriram um leque de opções para investidores poderem comprar Bitcoin. Mas tem um outro fator que vai acontecer aí em breve, que é o Bitcoin Halving. E que tem algumas calculadoras aí na internet que estimam quando que isso vai acontecer. E que será em aproximadamente 113 dias e 21 horas. Mas basicamente o Bitcoin Halving é o evento que ocorre a cada 4 anos que diminui a emissão de Bitcoins pela metade. Esse gráfico aqui mostra isso muito bem. A quantidade de Bitcoins que vão existir aí no decorrer do tempo na linha azul e essas diminuições que vão acontecendo a cada 4 anos. Então apenas existirão 21 milhões de Bitcoins. Nada mais do que isso. E assim, esse outro tweet aqui me deixou bem curioso, que se 300 milhões de dólares estão entrando através dos Bitcoin ETFs, isso significa que 7 mil Bitcoins estão saindo do mercado. Só que apenas 900 Bitcoins são mineradas por dia. Então se 7 mil Bitcoins estão sendo compradas todos os dias, então cerca de 1.764.000 Bitcoins vão ser compradas aí no próximo ano, o que é um valor extremamente alto. E um dos modelos que tenta prever ou precificar o valor do Bitcoin é um modelo conhecido como Stock to Flow, que utiliza esse conceito dos halvings para conseguir entender o impacto disso na escassez do Bitcoin e no preço. E nesse último ciclo o modelo até acertou, colocando aqui que o valor do Bitcoin chegaria
nos $50 mil. Mas pro próximo ciclo que vai acontecer agora, a partir de 2024, o modelo indica que Bitcoin pode chegar nos $500 mil por moeda. E quando a gente olha a conta que esse cara tá fazendo aqui, até que faz sentido. Definitivamente, se essa quantidade de dinheiro continuar entrando no negócio, a única válvula de escape é o preço. Se a produção de garrafas de uísque fosse cair pela metade daqui 113 dias, definitivamente todo mundo que bebe uísque iria tentar estocar o negócio. Se garrafas de uísque se tornassem mais escassas, o preço subiria. E é mais ou menos isso que vai acontecer com o Bitcoin, segundo esses modelos que tentam prever o aumento no preço. Então, de um lado, a gente tem os Bitcoins ETFs, que vai permitir que novos investidores coloquem dinheiro nesse negócio. E do outro lado a gente tem o Bitcoin Halving, que vai diminuir a emissão de Bitcoins pela metade. Então sei lá, talvez o fato do whisky ser laranja e do logo da Bitcoin também ser, e o Tesla que enviaram pro espaço também era laranja, não pode ser mera coincidência. Mas definitivamente nada é por acaso.